Alô, amigos, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda está começando. E como você já sabe, toda quarta-feira nossa primeira edição, ao vivo, é às 13 horas. Assim estamos, mas também sempre estamos às 19h30, lá em cima. Muito obrigado a você que nos assiste sempre às 19h30 e às 6h30 da manhã. Ronda, então, todas as quartas, hein? Às 13h, às 19h30. Aí no outro dia você pode conferir tudo às 6h30 da manhã. Olha, Linhares foi impactada com uma operação do Ministério Público. Eu já tenho as imagens de prisões do Ministério Público no município de Linhares. Atenção, estava havendo um esquema criminoso, é sério, hein? Criminoso, fraudulento na emissão de diplomas de pessoas que queriam aumentar a sua graduação a fim de disputar cargos públicos ou disputar concursos públicos, mas isso de forma criminosa. Dá só uma olhada aí. Isso aí foi bairro Shell, o bairro da Conceição, impactados hoje por membros do MP. São pessoas que foram presas hoje de manhã, todos envolvidos num esquema fraudulento na emissão de diplomas. Muito cuidado com o diploma que você está ostentando por aí. Ó, eu tenho uma nota oficial do Ministério Público que diz o seguinte: o Ministério Público deflagrou a Operação Mestre Oculto. É o nome desta operação. O objetivo, desarticular um esquema criminoso para a obtenção de diplomas de curso superior, visando especialmente a nomeação de cargos públicos. Pontuação, né? A operação consiste inicialmente em cumprimento de 4 mandados de prisão temporária e 6 mandados de busca e apreensão nos 2 municípios, Linhares e Rio Bananal. Veja aí, ó, a manhã inteira do Oséias Farias e da equipe do Oséias Farias foi exatamente de acompanhar o Ministério Público nessa operação. Diplomas, tinha um esquema para facilitar o acesso a diplomas. E aí pessoas de posse desses diplomas disputavam cargos públicos. Eu não tenho aqui ainda liberados os nomes dos presos aqui da cidade de Linhares, nem dos presos de Rio Bananal, isso ainda não foi liberado pelo MP, mas havia um instituto, né? Havia um instituto onde essas pessoas que estão sendo mostradas, elas estavam atuando em prol desse instituto na emissão de diplomas de graduação. E aí, na hora do concurso público, principalmente ligado ali ao magistério, essas pessoas acabavam obtendo alguma vantagem em relação a outros. Ou seja, um ato de corrupção. É a desarticulação de uma quadrilha. Daqui a pouco eu vou chamar a entrevista coletiva dada hoje pelo MP. Eu ouvi promotores de Rio Bananal e Linhares e daqui a pouco nós vamos saber dos detalhes. Volta aqui para mim. É assim que nós começamos, queridos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Então vamos direto, sede do MP. Eu cheguei agora há pouco da sede do MP, foi dada uma entrevista coletiva. Eu quero a entrevista coletiva, viu, gente? Ela está muito esclarecedora sobre esse esquema fraudulento de um instituto que atuava em Linhares e Rio Bananal, que emitia de forma criminosa diplomas de graduação, onde essas pessoas que foram presas, que eu mostrei agora há pouco, essas pessoas militavam na educação e facilitavam a obtenção de diplomas. Segundo informações antes da coletiva, tem gente que teve acesso a diplomas sem ter estudado nenhuma aula. Né? Então isso é uma obtenção completamente indevida, entre outras irregularidades, a facilitação para levar vantagem. Segundo o MP, trata-se de desarticular uma quadrilha. Veja o que os promotores de Linhares e Rio Bananal falaram em entrevista coletiva. Eu também quero ouvir o setor de inteligência da Polícia Militar, em produção, que participou. Vamos colocar aí, entrevista coletiva do MP sobre emissão de diplomas
emissão criminosa de diplomas em Linhares e Rio Bananal. Põe no ar. Na data de hoje, o Ministério Público, através do GAECO Norte e da Promotoria de Justiça de Rio Bananal, uma parceria do GAECO com o Ministério, com a Promotoria de Justiça de Rio Bananal, doutora Adriane, deflagrou, e com auxílio do GAP e da Assessoria de Inteligência da Polícia Militar, deflagrou a Operação Mestre Oculto. Essa operação visa desarticular um esquema fraudulento e, portanto, criminoso, de obtenção de diplomas de curso superior, principalmente para fins de ingresso em cargos públicos nos diversos municípios. Especificamente, essa operação trata do município de Rio Bananal, mas é apenas uma primeira etapa que vai se seguir aí nos outros municípios do Norte Capixaba. Esse trabalho começou com a informação obtida pela Controladoria do município de Rio Bananal, que de uma forma bem tranquila, ao verificar, ao analisar os processos internos dele, verificou que era impossível uma professora trabalhar no município de Rio Bananal e frequentar uma faculdade em Tocantins. Nós temos casos de faculdades de Rio Grande do Sul, Canoas, Virginópolis. Era impossível ocupar dois espaços no mesmo tempo. E daí, eram casos específicos que foram firmados. Eu fui buscar essas informações e me deparei com duas situações muito gritantes, igual o Dr. Bruno falou. O primeiro é a pessoa que deveria ensinar ética para os nossos alunos, a não serem corruptos aos nossos filhos, está ingressando no serviço público de professora através de um sistema de corrupção. A Polícia Militar, ela trabalhou nessa operação, acho que em duas vertentes, né? Hoje nós contamos com o apoio do batalhão local, com as viaturas e os militares caracterizados que fizeram a primeira abordagem, segurança de alguns locais e auxiliou no franqueamento das entradas dos endereços, e também o núcleo de inteligência que participou auxiliando ao GAECO e a Promotoria de Rio Bananal com algumas ações de inteligência para produzir conhecimento para a investigação. Com a produção desse conhecimento foram expedidos os mandados solicitados e durante o cumprimento, mais uma vez o núcleo de inteligência participou arrecadando alguns dados e alguns documentos. Nós já podemos assim, inicialmente entender que foi bem frutífera a investigação e a operação, pois nós encontramos ali nas residências e no instituto investigado materiais que denotam ter interesse para aquilo que está sendo apurado, aquilo que está sendo investigado, confirmando já as suspeitas do Ministério Público e ratificando todo o trabalho realizado. Desses documentos, nós podemos falar em pelo menos 9 malotes com documentos, mais 5 celulares dos investigados que serão periciados pelo LAB do próprio Ministério Público e também 4 computadores, entre notebooks e CPUs, que também posteriormente serão periciados e possivelmente encontraremos ali material provante para a investigação. Por enquanto, nessa primeira fase, nós estamos enxergando o município de Rio Bananal e essas escolas dos municípios como vítimas do esquema também. A mesma coisa podemos falar das faculdades. Nós não sabemos se as faculdades emitem aqueles documentos, eles são falsos em termos materiais ou só ideológicos. E se tem alguém envolvido nas faculdades, isso aí é tudo parte de uma escada investigativa. É uma cadeia de investigação. Então, só para a gente fechar esse bloco, essa operação aí, que começou hoje, ela está numa primeira parte. E essa segunda parte, talvez até uma terceira, quarta, ela pode não necessariamente acontecer aqui, na cidade de Linhares, mas em outros municípios. Ou seja, esta corrupção, este ato criminoso pode ter ultrapassado fronteiras. E olha que quem teve acesso a esses diplomas vão responder, hein? Vão responder. Daqui a pouco a gente volta falando mais a respeito disso. Eu também falo sobre o acidente gravíssimo que aconteceu em Aracruz. A imprensa toda está voltada para Aracruz, onde, em um porto, mais uma vez,
trabalhadores foram vitimados de forma fatal em mais um acidente em navio. Daqui a pouco eu vou contar esses detalhes no Ronda. Gente, esse acidente no porto de Aracruz, eu quero falar sobre esse acidente agora porque a imprensa inteira está lembrando que não é a primeira vez. Foram quantas vítimas lá? 3? Foram 3 vítimas fatais em um navio que estava no porto de Aracruz. 3 trabalhadores acabaram morrendo e a situação lá é grave, envolve até o Ministério do Trabalho. Eu tenho uma atualização deste caso via Ministério do Trabalho. Devem ser enviados fiscais lá para saber como é que estavam trabalhando, porque agora a situação em que eles estavam trabalhando é o grande detalhe que todos estão se perguntando. Mas eu quero atualizar esse caso, o que aconteceu lá em Aracruz, a confirmação das mortes, eu quero tudo isso. Põe no ar. As mortes foram confirmadas pelo Sindicato Unificado da Orla Portuária e também pelo Ministério do Trabalho. O acidente aconteceu no porão do navio Sepetiba Bay, que estava carregado com madeira e estava atracado no porto em Aracruz. De acordo com as primeiras informações, 4 funcionários entraram no local e desmaiaram. Eles teriam inalado gás sulfúrico, que é altamente tóxico e inflamável. Esse gás é liberado quando a madeira está molhada. 3 operários não resistiram e acabaram morrendo. Um quarto foi socorrido e levado para o hospital. Segundo o sindicato, morreram Adenilson Rodrigues de Carvalho, Luiz Carlos Milagres e Clóvis da Silva. Ainda não há informações precisas sobre o homem que ficou ferido. As operações no Porto Céu em Aracruz foram paralisadas. É por esse porto que sai grande parte da produção mundial de celulose. Então, olha, chegou uma informação agora aqui para mim, dando conta do seguinte: a Marinha também vai apurar as causas desse acidente, o que de fato pode ter acontecido, e o Ministério do Trabalho, porque, gente, pelo amor de Deus, né? É necessário saber em que circunstância tudo isso acontece. Ministério do Trabalho. Será que aconteceu ali algum crime voltado para essa área do trabalho? É importante saber disso, né? É importante combater se teve alguma falha nesse sistema. Mas o grande detalhe é que o prejuízo está dado com 3 pessoas que foram vitimadas de forma fatal em mais um acidente no porto de Aracruz. Vamos seguindo aqui com o nosso programa? Gente, olha que notícia. Padrasto e quem? Cunhado, né? São acusados de terem estuprado um adolescente. É isso mesmo? A produção está falando aqui no ponto e eu estou estarrecido. Como é que é isso, gente? É mais um caso dramático, onde o Estado do Espírito Santo fica estarrecido de ver. Parece que está havendo uma explosão de casos de estupros, menores que estão sendo vitimados por pessoas adultas dentro desse crime tão brutal que precisa ser combatido com rigor. Eu vou chamar nossa reportagem lá da Grande Vitória. Vamos saber? Põe no ar. Segundo o delegado, a jovem foi abusada inicialmente pelo padrasto. Assustada, a menina buscou ajuda na casa da irmã e lá foi estuprada pelo cunhado. A vítima morava com a mãe e o padrasto e mais alguns irmãos, num contexto, num meio de extrema vulnerabilidade social. E os abusos perpetrados pelo padrasto foram os provocadores, os ensejadores do comportamento anormal que ela passou a apresentar. E tentando sair de casa, ela buscou abrigo junto à casa de alguns familiares, dentre os quais a irmã. E durante o período em que ela conseguiu, em caráter precário, o acolhimento da irmã, que houve o estupro mais violento. Os abusos foram descobertos por profissionais que trabalham na escola onde a adolescente estuda. Eles perceberam que o comportamento dela começou a mudar. Uma aluna até então amável e de bom comportamento vinha passando por mudanças psíquicas e começou a priorizar o atendimento a ela e pouco a pouco foi conferindo para a adolescente a segurança, o acolhimento que ela desejava e fornecendo para ela um ambiente adequado para a denúncia, para a formulação da denúncia realizada.
O caso aconteceu entre 2016 e 2017, mas só foi relatado à polícia este ano. Segundo o delegado, muitas vítimas acreditam que somente com exames médicos o abuso pode ser confirmado. Ele alerta que há outras formas de se confirmar a violência. Na grande maioria dos casos de estupro de vulnerável, não há no corpo das vítimas nenhum tipo de vestígio. E a prova da ocorrência desses crimes pode ser indireta, pode se dar por meio de relatos. A palavra da vítima ganha um peso, uma importância muito maior. Os dois homens, de 33 anos, foram presos e podem pegar até 15 anos de prisão cada um. Absurdo, e tomara que uma boa investigação possa contribuir para combater esse crime. Responsáveis, se tem, a investigação mostrou, cadeia neles. É isso aí que tem que acontecer. Terceiro bloco, daqui a pouco nós vamos trazer outras informações no programa. Volto já. Vamos de volta, terceiro bloco do nosso programa. Chegou para mim aqui uma informação dando conta de atropelamentos no estado do Espírito Santo. Antes de chamar a matéria em nível de estado, eu quero dizer que eu recebi do Corpo de Bombeiros um comunicado importante. E esse comunicado diz que aqui na cidade de Linhares há muitos atropelamentos também. Isso ajuda a engrossar a estatística no estado. Sabe que essa estatística do estado causa preocupações? O número só cresce, ele não diminui. E como fazer para resolver isso, não é? Evitar tantos atropelamentos em todas as cidades do estado, inclusive aqui na cidade de Linhares. Coloca aí a informação, põe no ar. Em 2017, o Espírito Santo registrou 1.361 atropelamentos, 9 a mais que no ano anterior. Muitos desses atropelamentos com vítimas fatais. E a Luciana sabe bem o que é perder um ente querido no trânsito. Em junho deste ano, a mãe dela, a dona Neuza, atravessava a avenida Eudicherre na Serra, fora da faixa de pedestres, quando foi atingida por um veículo. Tem a faixa e ela não atravessou na faixa, atravessou próxima à faixa, meio que na diagonal. E veio um veículo, tentou frear, tentou desviar, mas o asfalto ainda estava molhado devido a ter chovido aquela noite. E ela bateu no para-brisa, eu vi o carro, quebrou o para-brisa, não sei se ela foi arremessada. Isso era umas 8h pouca da manhã, quando foi 15 para meio-dia, ela veio a falecer. Para a Luciana e a família, ficaram as lembranças e a saudade. Fica a tristeza e a saudade. E fica também a sensação assim, de muita insegurança, porque ela, nesse caso, infelizmente, ela estava errada, né? Assim, foi prudência dela, pela idade, acho que as pessoas já pensam, o pensamento das pessoas já é um pouco mais inocente, né? 73 anos e tudo. Aqui em Vitória, a avenida com o maior número de atropelamentos é a Fernando Ferrari. Aliás, ela foi considerada a mais perigosa da capital. No ano passado, 14 pessoas morreram aqui, vítimas de atropelamento. Os números são do relatório anual de acidentes de trânsito. E não é difícil entender por que, para além da imprudência dos motoristas, aqui na Avenida Fernando Ferrari, as pessoas se arriscam atravessando no lugar errado, mesmo tendo ao lado a faixa de pedestres. E são atitudes como essas que tornam o trânsito perigoso para motoristas e pedestres. Falamos muitas vezes da questão da penalidade para, o infrator, que ele muitas vezes ele não respeita o pedestre na travessia, ou ele joga o veículo contra ele, ou acelera para poder o pedestre também avançar, na faixa. Mas a gente não pode esquecer que muitas vezes o pedestre também não cuida da sua própria vida, né? Em que sentido? O fone de ouvido, o celular, que é um grande inimigo, infelizmente, do condutor, do pedestre, porque tira totalmente a atenção. Mesmo as pequenas atitudes têm grande impacto, e só com responsabilidade e mudança de hábitos conseguiremos tornar o trânsito um lugar melhor para todos. O pedestre precisa ser respeitado porque é a parte mais frágil. Nós temos um artigo no Código de Trânsito que coloca que o maior precisa cuidar do menor sempre, em qualquer situação. Mas cada um precisa fazer a sua parte, independente de ser pedestre, ciclista, motociclista ou condutor de uma forma geral, precisa cada um respeitar seu espaço. E aí nós vamos ter um trânsito com certeza melhor.
Gente, é preocupante mesmo. Cruzamentos, ruas e avenidas aqui na cidade, segundo o Corpo de Bombeiros, são os locais onde mais se repetem os atropelamentos, mas por toda a cidade. O pedestre precisa redobrar a atenção, motoristas, os ciclistas, todos precisam redobrar a atenção. Às vezes é uma questão de educação, não é? Porque eu já vi muita gente ser atropelado porque um ou outro não obedeceu a sinalização, por exemplo. Já vi muito isso acontecer. Para fechar o programa de hoje, coloca de novo lá a operação de diplomas que eram emitidos aqui na cidade de Linhares, de combate, aliás, aos diplomas, que eram emitidos aqui na cidade de Linhares e também em Rio Bananal de forma fraudulenta. Nós confirmamos que foram feitas 4 prisões, eram professores que militavam em prol desse ato criminoso. O Ministério Público disse hoje que começou a desarticular uma quadrilha que atuava em Linhares e Rio Bananal e que facilitava o acesso a diplomas de graduação superior. E aí muitas pessoas espertalhonas tinham acesso e escolhiam esse caminho criminoso para somar pontos, por exemplo, em concurso público, basicamente voltados para disputar vagas no magistério. No magistério. Então tem gente aqui na cidade de Linhares ainda para ser alcançada por essa operação. E em coletiva, nós vamos mostrar agora imagens da coletiva lá do MP. Nessa coletiva ficou claro que o assunto foi uma provocação do Ministério Público que parte de Rio Bananal, veio para cá e pode ultrapassar fronteiras. É só a primeira parte desta operação. A gente vai continuar acompanhando daqui. Gente, o Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã. Tchau, tchau.